Carlos, muito obrigada pela apresentação. Hoje o nosso tema é o que a isoterma distorção está dizendo sobre o meu produto farmacêutico. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é a isoterma, como fazer a isoterma e apresentar alguns casos, alguns estudos de caso de isotermas de produtos farmacêuticos. Vamos lá. Quando se está fabricando um produto farmacêutico, um medicamento, o que você deseja do seu produto? Qual o objetivo para que você tenha uma boa formulação farmacêutica? Que o seu produto tenha robustez, seja robusto, seja estável, tenha uma boa produtividade, tenha uma boa dissolução, porque todo medicamento tem que ter uma boa dissolução e uma biodisponibilidade para o organismo absorver. E para garantir que tudo isso ocorra, é importante que alguns parâmetros sejam avaliados. Quer dizer, para a indústria farmacêutica são muitos parâmetros a serem avaliados. Eu citei alguns deles aqui que têm a ver conosco, com a palestra de hoje. Para garantir a robustez e a validação do medicamento, tem que fazer uma caracterização da matéria-prima, saber se a sua matéria-prima, se o princípio ativo está na forma cristalina amorfa ou tenha polimorfismo, a higroscopicidade desse material, a densidade real e aparente, qual o fluxo e a característica dos pós, solubilidade de solução e a estabilidade do produto. Bom, então, antes de iniciar a apresentação em si, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. O Carlos vai colocar as perguntas, vocês selecionem um deles, cliquem e apertem no pull. Obrigado, Tânia. Então, a primeira pergunta que nós estamos lançando é a primeira vez que você assiste ao nosso seminário online. Só para ter uma ideia do nosso público, porque mais ao final nós vamos lançar algumas sugestões de seminários futuros e também vamos procurar saber a sua opinião. Então nós temos até o momento 70% dos participantes votaram, sendo que 70% deles é a primeira vez que assiste ao nosso seminário. Cerca de 30 e poucos por cento já assistiram. Ok. Então temos mais duas perguntas na sequência. A próxima pergunta é: você é profissional de qual área? De processo, de qualidade, garantia, pesquisa e desenvolvimento ou uma outra área? Tânia, nós temos 80% dos participantes responderam, sendo que 46% são da área de pesquisa e desenvolvimento, 38% da área de qualidade e 8% da área de processo. Vamos à última dessa sequência. Os produtos que você trabalha, eles estão em qual forma farmacêutica? Na forma de sólida, na forma sólida pós, líquida, semissólida, gels.
Tânia, a resposta foi um pouco menor, somente 55% votaram. Dos que votaram, 67% trabalham com amostras na forma sólida e 33% na forma líquida. Obrigado, Tânia, o tempo é seu. Ok, obrigada a vocês, obrigada, Carlos, pela postagem das perguntas. Continuando, então, a apresentação. Como utilizar a atividade de água na indústria farmacêutica? A indústria de alimentos ela já vem utilizando há muito tempo a atividade de água. A indústria farmacêutica começou há pouco tempo, então vamos dar algumas dicas. O pessoal de pesquisa em desenvolvimento gera as isotermas de absorção das formulações farmacêuticas, determina qual atividade de água é ótima para o seu produto, para manter a dureza, a segurança e determinar a vida de prateleira do seu produto. E o pessoal da qualidade, garantia da qualidade assegurada, verifica se o lote ou a batelada está de acordo com a atividade de água determinada pelo pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Com um pouco mais de detalhe, então vamos ver. O pessoal de desenvolvimento nos recipientes traz a isoterma de cada recipiente, de cada ingrediente do seu produto, investiga qual é a atividade de água ótima e qual é a atividade de água crítica dos recipientes. Eu vou falar bastante atividade de água crítica, mas nós vamos chegar no momento em que nós vamos explicar o que é atividade de água crítica. Okay? Então, pessoal, para os recipientes, o pessoal de desenvolvimento para os recipientes determina qual é a atividade de água crítica através da isoterma de absorção. O pessoal da fabricação monitora a entrada das matérias-primas, verificando qual é o valor da atividade de água de cada ingrediente. Na formulação, o desenvolvimento formula os produtos na atividade de água especificada pela isoterma. O pessoal da qualidade, lá da fabricação, monitora a integridade da formulação durante o processamento. Para o processo de fabricação, o desenvolvimento estabelece a atividade de água específica para cada um dos produtos. E o pessoal da fabricação faz o ajuste na temperatura e o tempo para alcançar essa atividade de água específica. Para o armazenamento, o desenvolvimento tem que estabelecer, através das isotermas, quais são os requisitos das embalagens para manter a atividade de água abaixo do valor crítico. E o pessoal da fabricação, usando as boas práticas de fabricação, previne a contaminação do produto acabado e de condições abusivas. Também o pessoal de desenvolvimento tem que pensar no transporte. E aí gera isotermas de absorção em diferentes temperaturas, uma vez que durante o transporte o seu produto pode ser submetido a diferentes temperaturas, e investiga quais são as condições que podem acontecer um abuso de temperatura durante o transporte. E o pessoal da fabricação qualifica as transportadoras e monitora os dados dos veículos que transportaram os seus medicamentos fabricados. Então, vamos uma breve definição de atividade de água, partindo do princípio que para quem trabalha com isoterma, já tem uma experiência com atividade de água. Atividade de água, por definição matemática, é o equilíbrio entre a pressão de vapor da amostra dividida pela pressão da água pura, ambas às mesmas temperaturas. Ou seja, se eu tenho meu medicamento colocado dentro de um recipiente fechado, vai passar um tempo, a pressão de vapor aqui, o ar desse meu recipiente, vai ter uma umidade relativa que é igual à atividade de água do meu produto. Ou seja, se o meu produto tem
0,55 de atividade de água, o ambiente, o ar aqui vai ficar com 55% de umidade relativa. Um outro recipiente, nas mesmas condições herméticas, foi adicionado água pura, até a metade. Vai acontecer também um equilíbrio em que a água as moléculas de água vão para o ar e aqui vão formar um ambiente com 100% de umidade relativa. E significando que a água pura tem 1 de atividade de água. Ou seja, a atividade de água é a pressão de vapor da amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, esse sistema na mesma condição de temperatura e pressão. Ok? Então, sabendo que tudo entra em equilíbrio das camadas, nós temos medicamentos que têm várias camadas. Comprimidos revestidos, as cápsulas, que podem ser cápsulas gelatinosas, ou essas cápsulas contendo medicamentos em pós, as dragas, principalmente, que são várias camadas, que eu tenho um núcleo, uma camada resistente aos ácidos gástricos e uma camada de revestimento e proteção. Se a atividade de água não estiver em equilíbrio entre essas camadas, vai acabar migrando a água de uma camada para outra, porque tudo entra em equilíbrio. Se a embalagem não estiver de acordo, o medicamento pode acabar sendo contaminado e desenvolver micro-organismos. Ou seja, sabendo que tudo entra em equilíbrio, vamos lá, se eu tenho uma draga com núcleo e revestimento, ou mesmo um medicamento com um comprimido revestido, ou uma cápsula, o que vai acontecer? Se tudo não tiver a mesma atividade de água, o local com maior atividade de água vai ceder água para quem tem menor atividade de água, certo? Pode ser do núcleo para o revestimento ou do revestimento para o núcleo, do pó para a cápsula ou da cápsula para o pó. Tudo isso tem que estar na mesma atividade de água, senão haverá a migração da água de um componente para o outro. A velocidade dessa migração vai depender da estrutura e da propriedade de difusão do produto, certo? Uma vez que a água migra, o que pode acontecer? A alteração na mudança da dureza, o seu comprimido pode ficar com maior fragilidade e acabar esfarelando, ou se ele perder a água, ele pode ficar muito duro e acabar não dissolvendo adequadamente. A alteração sensorial de cor e sabor, pode ocorrer o crescimento microbiano e o que é mais importante, pode acabar tendo uma reação de degradação dos princípios ativos e o seu medicamento não ter mais atividade farmacêutica. O desafio, então, é manter todos os componentes dentro de uma mesma atividade de água, utilizando alguns recursos. Okay. Qual é o impacto que uma atividade, se o seu produto atingir a atividade de água crítica? Aqui é um extrato de levedura. Antes da atividade de água crítica, ele está bem solto. A levedura está em pó. Após passar a atividade de água crítica, veja que aglutinou esse material, ficando empedrado. Ou seja, se o seu produto atingir a atividade de água crítica, o que acontece? Uma plasticização que leva ainda mais ao aumento da mobilidade da água e acaba absorvendo mais água, os pós aglomeram e aglutinam, os materiais que estão na forma amorfas, ou áreas dos seus materiais que estão nas formas amorfas, podem se cristalizar. Isso dificulta a compressão e a compactação e também altera a velocidade de dissolução
dos produtos. Vamos, então, a mais algumas perguntas. Carlos, por favor. Então, a pergunta que nós temos agora é se você, participante, mede a atividade de água no teu processo. Ok, os participantes estão votando. Tânia, nós temos 70% dos participantes votaram, onde 80% votaram que sim, que utilizam atividade de água no processo. A próxima pergunta, então, é: aqueles que utilizam atividade de água, qual o princípio de medida de atividade de água que é utilizado no seu equipamento? Então, nós temos aí o ponto de orvalho, que é o método primário, constante de elétrica, ponto de congelamento, laser diodo sintonizado e outros. Se você não tiver certeza, talvez colocar em outros. Tânia, nós temos 50% dos participantes que votaram. Desses 50%, 80% utilizam o ponto de orvalho e 22% constante de elétrica. E a última pergunta, você mede umidade? Como que você mede essa umidade? Por Carl Fisher, por estufa, balança com infravermelho ou outro método? Muito bem, os participantes continuam votando, Tânia. Nesse momento, nós temos 80% dos participantes votaram, sendo que 50% deles utilizam a estufa, cerca de 36% o método Carl Fisher, e os demais se distribuem nos demais grupos. Obrigado a todos os participantes. Obrigada por vocês participarem. Então, vamos começar a falar sobre a isoterma de distorção. A isoterma é a relação entre a atividade de água e a umidade relativa de equilíbrio. Para traçar uma isoterma, então, você vai pegar o seu produto, vai condicioná-lo em diferentes atividades de água e relacionar com o valor de umidade, sempre a uma dada temperatura. Uma vez que você obtém essa curva de atividade de água por umidade, as zonas da sua curva vão lhe dizer muita coisa sobre como a água está no seu produto. Nós vamos ter uma zona A, que é a água que está mais fortemente ligada, ou seja, a água de monocamada. Uma zona B, que é a água que corresponde à água de hidratação, tá? Geralmente porque se tem polímeros, proteínas, sais, açúcares.
E aí vão estar com uma ligação um pouco mais fraca, ponte de hidrogênio, interação de polo, ou a água vai estar retida fisicamente dentro da sua matriz. E uma zona C, em que a água está presente na maioria dos tecidos, nos materiais frescos. Então, isoterma absorção, o termo isoterma significa terma, temperatura, e iso, igual. Toda a sua isoterma vai ter que ser traçada em uma temperatura especificada. Determina a temperatura e se traça toda a curva de isoterma. Então, durante toda a isoterma, a temperatura deve ser mantida constante. A temperatura é muito importante porque ela tem um efeito sobre a atividade de água. E, consequentemente, diferentes temperaturas vão lhe dar curvas diferentes de isotermas. E a temperatura afeta a mobilidade da água. Aqui nós temos os exemplos das isotermas traçadas em diferentes temperaturas e feitas os cálculos pela equação de Clapeyron. Se nós virmos aqui, essa isoterma foi traçada de 0 a 100 graus Celsius. Supondo que a 1% de umidade, a 0 graus Celsius, nós teremos uma atividade de água muito pequena, de 0,2. Nesse mesmo 1% de umidade, a 40 graus, a 100 graus Celsius, a atividade de água correspondente é 0, ou seja, para uma mesma umidade de 1%, a 0 umidade de água, 100%, 100 graus Celsius, 0,8 de atividade de água. Ou seja, tem um deslocamento para a direita. Conforme aumenta a temperatura, aumenta o valor de atividade de água para uma mesma umidade. Geralmente, porque existem algumas exceções. Aqui foi calculada pela equação de Clapeyron, e aqui é esse gráfico da direita é um experimento real, onde nós temos a 20 graus Celsius, essa primeira curva, nós vemos o mesmo deslocamento conforme aumenta a temperatura, e a 40 graus Celsius nós temos um formato quase em J, e ele acaba cruzando as curvas de 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. O fenômeno, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, 10% de umidade, conforme aumenta a temperatura, aumenta o valor de atividade de água correspondente. Só que, a partir de um determinado valor de atividade de água, ocorre a dissolução dos solutos e acaba aumentando muito mais a umidade e as curvas acabam se cruzando. Okay? Então, a importância da temperatura, da determinação da temperatura na curva de isoterma absorção. Cada produto tem a isoterma absorção própria e única. Isso é devido a formulações diferentes de cada produto e devido à interação de ligação, capilaridade, efeito de superfície da água com os ingredientes, com os componentes da sua formulação. A diferença também na composição química, o estado físico do seu material, a estrutura física fazem com que cada isoterma, cada produto tenha uma isoterma própria. Teoricamente ou didaticamente, as isotermas são classificadas em tipo 1, 2, 3, 4, 5. A tipo 1, geralmente, quando se tem a utilização de anti-umectante. A tipo 2, esse sigmoidal, é quando se tem vários componentes, vários ingredientes na sua formulação. Os alimentos, a maioria deles, alimentos e cosméticos, apresentam esse tipo de isoterma. O tipo 3 é quando se tem muitos sais, muitos açúcares ou carboidratos. Apresentam essa forma J.
E os medicamentos acabam, a maioria deles, apresentando a isoterma no formato J. Existem algumas isotermas não muito comuns, mas na área farmacêutica ela ocorre com mais frequência, que é a recristalização. Conforme vai aumentando a atividade de água, o medicamento atinge um determinado valor, ele muda de estado de amorfo para cristalino e depois de cristalino ele sofre uma recristalização. Perde toda a água da sua estrutura, baixa a umidade, aumenta a atividade de água e não aumenta a umidade. Essa baixa que se tem aqui é recristalização do seu produto, geralmente por formação de cristais de hidratos. Então, como gerar a isoterma no meu medicamento? A isoterma ela pode ser gerada por adsorção. Se o meu produto é muito seco, eu vou baixar a atividade de água o mais que eu puder dele, começar em baixa e fazer uma adsorção, aumentando a atividade de água e relacionando com a umidade relativa. E eu posso fazer a desorção. Deste mesmo produto que eu fiz a adsorção, eu posso fazer a desorção, ou se o meu produto é um produto em estado úmido, muito grande, é o gel, eu começo com atividade de água alta e vou decrescendo, fazendo a desorção, diminuindo a atividade de água e acompanhando a umidade. Esse meu produto eu posso fazer a desorção e depois a adsorção. Aí eu estou gerando uma isoterma completa. Posso ter um outro tipo de isoterma chamada isoterma de trabalho, que é o que acaba acontecendo na realidade do dia a dia. A isoterma completa geralmente são para estudos científicos e a isoterma de trabalho para você saber o que acontece com o seu produto na prateleira ou no dia a dia. Eu tenho o meu produto, por exemplo, a 0,4 de atividade de água, eu quero saber se ele ganhar umidade, o que acontece com ele, e o 0,4, se ele perder água, o que vai acontecer com o meu produto. Essa é a isoterma de trabalho. Então, a isoterma de trabalho e a isoterma completa, em alguns pontos, elas têm que se coincidir. A adsorção e a desorção do meu produto. A isoterma completa, quando se traz a isoterma completa, a adsorção e desorção, a desorção nem sempre volta no mesmo caminho da adsorção. Teoricamente, deveria ser uma única curva, a de ida e de volta, a desorção sobrepondo isso. Porque termodinamicamente o material não deveria se alterar. Mas na prática não é isso que acontece. Alguns produtos têm uma diferença na curva de adsorção e desorção. E esse intervalo é chamado de esterese. A esterese, então, é um fenômeno em que, numa mesma umidade, nós teremos atividades de água diferentes no mesmo produto. Ela indica que não ocorreu equilíbrio por algum motivo e se explica pela condensação capilar dos sólidos, mudança de fase, mudança estrutural. Aqui eu tenho um desenho, um exemplo chamado de garrafas de tinta, que é o que acaba acontecendo com os capilares dos produtos, dos seus ingredientes. Num primeiro momento em que vai acontecer a distorção, a água entra e preenche os capilares numa primeira camada, formando uma camada em volta de todos os capilares. Com o aumento da umidade relativa, aumentando a atividade de água,
O que vai acabar acontecendo é que essa parte mais fina vai se preencher mais com água, deixando a parte mais larga vazia. Conforme vai aumentando a umidade relativa, conforme vai aumentando a atividade de água, acaba preenchendo todo o seu poro capilar. Na desorção, quando eu faço a desorção, a água que começa a sair, ela vai sair toda. Então, vai dar essa diferença de preenchimento no mesmo momento, diferentes, numa mesma atividade de água, diferente quantidade de umidade, por causa do preenchimento dos capilares. Eu tenho mais 2 perguntas para vocês. Ok, então vamos às perguntas. Você mede curvas isoterma? Com as opções de sim ou não. Tânia, então, aproximadamente 80% dos participantes votaram e dos votantes, 85% não mede, não gera as curvas isoterma. 15% sim. Vamos à última pergunta. Para aqueles que geram curvas isoterma, qual o método utilizado para fazê-la? Aqui nós, como são muitas possibilidades, no lugar de clicar numa resposta de sim ou não, pode, por gentileza, utilizar a ferramenta ao lado e enviar via chat, como se fosse uma mensagem. Ok. Ainda vamos aguardar. A grande maioria que está enviando até agora utilizam dessecadores. É o método mais comum. Ok. Então, muito obrigado por suas respostas. Tânia, o tempo é seu. Então, existem vários métodos para vocês gerar isoterma. O método mais comum e o mais didático é o método do dessecador. Para gerar uma curva de isoterma por dessecador, você vai precisar ter de 6 a 9 dessecadores para colocar diferentes soluções saturadas neste seu dessecador. Você pesa a sua amostra, inicialmente, o seu produto seco, completamente seco ou completamente hidratado, pesa a sua amostra, coloca dentro dos dessecadores, com diferentes umidades relativas. Coloca em uma sala com controle de temperatura e vai monitorando o peso, ganho ou perda de peso das suas amostras. Pode demorar de 1 a 3 semanas para atingir o equilíbrio. É um método muito lento, porque você demora semanas para obter o resultado. É bastante trabalhoso, porque requer você ficar abrindo o dessecador, pesando a amostra, colocando novamente no dessecador, sem fazer com que ele perca o equilíbrio. Ocupa bastante espaço, tem que ter um espaço para deixar tudo isso de dessecadores. Para poucos dados, você vai obter uma curva com 6 a 9
pontos. Okay? E geralmente você gera uma isoterma de trabalho e não uma isoterma completa. Existem métodos que utilizam equipamentos. O equipamento vai fazer algo parecido com o dessecador, só que automaticamente. Aqui nós temos um esquema em que se tem uma balança de precisão e sobre a balança você coloca a sua amostra, completamente desidratada ou hidratada. Alguns equipamentos você pode colocar a sua amostra no estado em que ela está, que ela pode desidratar ou hidratar a sua amostra para começar a fazer o ensaio. Supondo que a sua amostra seja um pó, um comprimido desidratado, o que vai acontecer? Você vai fazer uma adsorção, fazendo com que entre ar úmido nessa câmara, a sua amostra vai sendo pesada constantemente e medindo a atividade de água. E vai se gerando a curva de isoterma, de adsorção. Uma vez feita a adsorção, você pode fazer a desorção, introduzindo ar seco, e o ar seco vai retirar a água da sua amostra e ela vai perdendo o peso. Então, continuando medindo o peso da sua amostra e medindo a atividade de água, nós vamos ter a curva de desorção. Então, qual a relação entre a atividade de água e a dureza do meu comprimido? Se eu trabalhar com uma atividade de água muito baixa, meu comprimido vai ficar muito duro e ele pode não dissolver, não fazer uma boa absorção e liberar o princípio ativo. Aqui, a atividade de água boa desse comprimido específico é 0,58, certo? E se tiver com uma atividade de água muito alta, o comprimido fica macio, esfarelando ou pegajoso. Vamos lá, eu falei bastante de atividade de água crítica. Quando você traça, então, uma isoterma de absorção, e este daqui é de uma lactose amorfa, 25 graus Celsius, bastante utilizado como excipiente na indústria farmacêutica. Essa lactose foi submetida, então, para fazer uma desidratação completa até a atividade de água de 0,1. Então, o próprio equipamento desidratou até 0,1 e a partir daqui começou a fazer a isoterma de adsorção. Foi feita uma rampa de umidade de 6% de umidade relativa por hora. Então, a linha amarela é a alteração da mudança, a alteração do peso da amostra. Foi-se medindo o peso da amostra conforme aumentava a umidade relativa do ar. E aí apresentou essa curva em vermelho. Nós temos aqui que, traçando a tangente dessa curva, dessa primeira, o momento da transição vítrea. Aqui é o valor de atividade de água crítico. Abaixo deste valor, o meu produto só tem uma adsorção na superfície, adsorção de água na superfície. A partir da atividade de água crítica, ocorre a transição vítrea, o meu produto começa a mudar de amorfo para cristalino. Começa a haver absorção da água não só na superfície, mas também dentro do seu material, dentro do bulk dele. E atinge um ponto em que ocorre a recristalização. A amostra expele toda a sua água, sim, cai a umidade deste produto devido à recristalização dele. Então, como aquele slide estava em inglês, eu coloquei aqui em português. O que acontece, então, nesta curva? Aqui eu tenho o estado amorfo do meu material e uma absorção da água só na superfície. Atingiu o valor da atividade de água crítica, ele muda. É a transição vítrea, é o TG da amostra. Ele passa
do estado amorfo para o estado cristalino. Passando para o estado cristalino, ele vai ter um aspecto emborrachado e a absorção ocorre tanto na superfície quanto na massa. Chega a um ponto em que todas as partículas estão molhadas e ele começa a melar. Ok? Então, aplicação da isoterma. O uso da atividade água crítica vai te determinar a estabilidade da velocidade das reações químicas, a umidade da monocamada do meu produto, alterações físicas, a dureza ou a fragilidade do meu produto, em que valor de atividade de água é que vai começar a aglutinar ou aglomerar. Vai me dizer quais são os requisitos da embalagem para que não haja troca com o ambiente. Se eu tiver mistura de ingredientes secos, qual vai ser a atividade de água final deles? Mudança de temperatura, cálculo de estimativa de vida de prateleira e também uma forma de determinação rápida da umidade. Você mede a atividade de água em 5 minutos e no seu gráfico você já determina qual é a umidade do produto. A isoterma também vai te dar a mudança física. Se ela perde a crocância, se começa a empedrar, começa a aglomerar pelo valor de atividade de água crítico, certo? Então, o valor de atividade de água crítico é super importante, porque você vai saber quando começa a acontecer a transição líquida do seu produto e se o produto deverá atingir essa atividade de água durante a tocagem ou a distribuição do produto. Então, nós falamos de mudança de cristalinidade de substâncias amorfas cristalinas, certo? A consequência dessa mudança é a diferença na solubilidade, na higroscopicidade e na estabilidade do seu material. Aqui nós temos duas isotermas traçadas no naproxeno. Aqui, umidade relativa de equilíbrio, ou seja, atividade de água por umidade. Umidade em base seca. Aqui nós temos a curva de isoterma do naproxeno na forma cristalina. E essa outra curva na forma amorfa. Ou seja, na forma amorfa, o naproxeno ele é muito mais higroscópico do que na forma cristalina. E aqui nós temos a imagem na forma cristalina e na forma amorfa. Então, o amorfo versus o cristalino aqui da sacarose. Bem parecido com o do naproxeno. Na forma cristalina, eu tenho um formato de J, a minha isoterma, aumenta a atividade de água, mas não aumenta a umidade, até chegar a um ponto de deliquescência, que não aumenta mais a atividade de água e aumenta a umidade subitamente, o produto começa a se liquefazer. Na forma amorfa, o produto é mais higroscópico, você vai aumentando a atividade de água, ele vai aumentando a umidade até atingir o seu ponto de saturação. Quando se formula um medicamento, é preciso pensar também no abuso de temperatura que ele pode sofrer. Não somente durante o transporte, mas também no dia a dia desse produto na casa do pessoal. Ou esse estudo foi feito com uma barra de granola, mas podia ser qualquer medicamento deixado dentro do carro, de um carro fechado com alta temperatura, alcançando às vezes dentro do carro até 80 graus Celsius. Foi feito todo um estudo de isoterma, traçado um logaritmo neperiano de Classius Clapeyron para determinar um produto que inicialmente tinha 0,68 de atividade de água a 25 graus Celsius, a 80 graus Celsius vai ter 0,80. 0,68 é seguro contra
A maioria dos micro-organismos, só alguns fungos xerofílicos conseguem se desenvolver, 0,80 ele já é suscetível a fungos e leveduras. Outras aplicações das isotermas é também fazer a seleção de umectantes. Você pode fazer por equações, por cálculos, ou traçar a isoterma num equipamento e verificar qual é a melhor concentração do umectante. Também serve para estimativa de como será a atividade de água final com adição de solutos e qual é o cálculo da quantidade desses solutos para atingir a atividade de água desejada. Por exemplo, aqui a gente tem isotermas traçadas com CMC, celulose microcristalina, bastante utilizada na indústria farmacêutica como veículo, adicionada de glicerol, um umectante. Essa isoterma foi feita a 37 graus Celsius. Nós temos curvas com 0% de glicerol, 10, 20, 30 e 40% de glicerol. Supondo, então, 10% de umidade e 0% de glicerol, o CMC a 10% de umidade tem mais de 0,9 de atividade de água. O CMC com 40% de glicerol, 10%, eu tenho uma redução de atividade de água para 0,5. É uma redução bastante importante no valor da atividade de água. Então, aqui citando alguns agentes modificadores da atividade de água. Os sais, açúcares, umectantes, antiumectantes e os plastificantes. O efeito de um antiumectante como a sílica, ele vai, se eu tenho partículas, elas são absorvidas de água e elas podem sofrer a coesão e virar uma massa. Se eu tiver a sílica, um antiumectante, ela vai proteger para que não ocorra essa aglomeração. Aqui também o outro efeito da sílica. Higroscopicidade, que é bastante importante nos medicamentos, os produtos hidrofóbicos, como proteínas ou produtos gordurosos, não absorvem a água, mas os hidrofílicos absorvem bastante água e são preocupantes. Dentre os hidrofílicos, nós temos os com higrossensibilidade e higrocapacidade. Aqui eu gosto de dar um exemplo caseiro de sal com o arroz. Geralmente o pessoal coloca dentro do saleiro o arroz para que o sal não empedre. O que acontece é que o sal, ele é higrossensível. Ele tem dentro da sua hidrofilicidade, ele tem uma baixa capacidade de absorção de água. Só que a pouca água que ele absorve, ele altera a sua estrutura. O arroz, ele tem uma higrocapacidade grande, ou seja, ele tem uma alta capacidade de absorção de água sem alterar a forma física. Por isso que colocar o sal com o arroz mantém o sal com uma baixa atividade de água e mantém soltinho. Falando isso, a higroscopicidade aqui de alguns recipientes da indústria farmacêutica, celulose microcristalina, cross-carmelose, sacarose, sorbitol e manitol. Por que é tão utilizado a cross-carmelose? Porque ele tem uma higrocapacidade, uma higroscopicidade grande. Olha a curva dele. Diferente do sorbitol ou do manitol, em que aumenta a atividade de água, mas não aumenta a umidade, a capacidade de absorção bastante baixa. Então, usar aí a cross-carmelose aumenta a higroscopicidade do seu material. Quando você tem misturas de ingredientes, é importante você traçar a isoterma para ver qual vai ser a atividade de água final de equilíbrio
dessa mistura dos seus ingredientes. E também a isoterma serve para você determinar a vida de prateleira do seu produto, uma vez que você determinou o valor de atividade de água crítica. O aumento de 0,1 na atividade de água diminui a vida de prateleira de 2 a 3 vezes. Ou seja, se o meu produto tem uma atividade de água de 0,8 e 6 meses de vida de prateleira, se eu diminuir para 0,7 de atividade de água, eu consigo aumentar a vida de prateleira para 1 ano ou 1 ano e meio. Esse é um dos últimos slides, é só para saber. Faz diferença a amostra ser íntegra ou moída quando eu traço a curva de isoterma? Faz diferença. Olha, a amostra triturada eu tenho um tipo de isoterma, a amostra íntegra, a isoterma é bastante diferente. Então, para finalizar, o controle, aqui eu tenho algumas considerações sobre o propósito de se controlar a atividade de água. Todas essas informações estão disponíveis para vocês baixando essa apresentação. Esse é o nosso gerador de isoterma, o Aqualab VSA. Ele faz tanto curvas de isotermas no método dinâmico quanto estático. O dinâmico você estuda a transição vítrea e o estático você faz estuda a cinética e cristalização. Você consegue fazer avaliações de oxidação lipídica, escurecimento não enzimático, degradação de nutrientes, vida de prateleira, a estabilidade física do seu produto, determinação da melhor embalagem e se haverá transferência de umidade entre os ingredientes. Aqui tem a nossa linha de equipamentos, de atividade de água. E uma última pergunta para vocês. Muito bom, então, conforme eu havia comentado no início da palestra, a Decagon ela programa esses seminários de cunho sempre científico, né? A apresentação toda é voltada à ciência e aplicações. Então, do grupo que participa hoje, qual que seria o assunto de seu interesse para um próximo seminário? Aqui nós temos 4 opções: embalagens, chocolates e panificação, café e cosméticos. Se você tiver alguma outra sugestão, pode utilizar a interface via chat e enviar também para a gente. Aproveitando enquanto os participantes respondem, a Decagon ela tem um canal no YouTube. Basta colocar lá na barra de busca do YouTube Decagon espaço Aqualab e você vai encontrar um canal com vários vídeos. Nós temos seminários como esse de aplicações na área de atividade de água, na indústria de rações, na indústria de alimentos, enfim, vários seminários que nós fizemos nos últimos meses e nós postamos o vídeo e o áudio no canal do YouTube. Muito bem, então para essa pergunta nós temos quase 90% dos participantes responderam, Tânia. 67% selecionaram uma apresentação na área de embalagens, cerca de 27% uma apresentação de chocolate e panificação e 7% em cosméticos. Inclusive, se alguém estiver interessado, nós temos também lá no canal do YouTube uma apresentação na área de cosméticos. Ok, então a Tânia está sinalizando aqui que nós vamos abrir o tempo para a pergunta dos participantes. Se você tem uma pergunta para a Tânia, pode enviar via chat
e nós vamos procurar responder nos poucos minutos que nos restam da apresentação. Eu vou selecionar uma aqui das perguntas que já temos. Tânia, a isoterma gerada no dessecador, ela é comparável com a isoterma gerada no equipamento mostrado? Quais são as principais diferenças? Sim, a isoterma